Fala, moléculas! Hoje a gente vai dar continuidade para a nossa aula de estequiometria. A gente já falou de estequiometria simples, então dos processos gerais, que não é nenhum caso particular, e a gente já falou de excesso de reagente, e agora a gente vai falar de pureza. Depois a gente fala de rendimento e de reações consecutivas. Então, o que seria essa pureza? Lucas, você começou aí com uma frase muito simples, né? Pureza é a parte pura. Você fala, Lucas, beleza, pureza é a parte pura, como se eu não soubesse disso, né? Mas, na verdade, é isso. O que eu quero dizer com pureza é a parte pura? Vou melhorar, né? Pureza nada mais é do que uma porcentagem. Eu deixei para colocar essa palavra depois, porque eu sei que ela é uma palavra que irrita a galera, justamente porque lá na matemática, às vezes você vê isso de forma meio conturbada, não entende o que seu professor explica. Então aqui vai ser bem de boa, porque a porcentagem que a gente vai usar é uma porcentagem simples. Por exemplo, eu tenho 20 quilogramas de alguma coisa. Quanto que é 10% disso? Quanto que é 80% disso? Então, a gente sabe fazer esse tipo de cálculo. Se você não souber, eu vou lembrar com você nos exercícios. Mas nada mais é do que uma porcentagem da amostra que de fato fará parte da reação. Ou seja, se vai ter uma amostra de alguma coisa que eu já vou falar o que é. Você vai ter uma amostra lá, sei lá, uma amostra de 10 quilogramas. Aí dessa amostra, tem uma parte dela que interessa para a química. Ou seja, uma parte dentro de um todo, logo uma porcentagem dessa amostra que interessa para a química, porque essa porcentagem tem uma substância ali que vai fazer de fato parte da reação para o que a gente quer. Então, isso a gente chama de pureza. Essa substância, essa porcentagem dessa substância é a pureza para a gente na química. Então, pureza nada mais é do que a porcentagem da amostra que de fato fará parte da reação, ou se você quiser uma outra definição para isso, é a porcentagem de reagente que de fato vai ser consumido. Então, coloquei um exemplo simples aqui para a gente tentar entender. O que é esse calcário que está aí na lousa, né? O que é isso? Na verdade, calcário é só um exemplo de um minério, né? Porque existem vários outros. Existe, por exemplo, a bauxita. Você estuda muito isso lá em geografia, por exemplo. A bauxita é o minério que é por onde a gente obtém alumínio. Calcário, por exemplo, é o minério que é por onde a gente obtém o carbonato de cálcio. Só que esse minério, assim como os outros minérios, tem várias outras substâncias. Não tem só o que você quer. Tem muitas outras coisas. Eu dei um exemplo simples aqui, fictício inclusive, desse calcário contendo 60% de carbonato de cálcio, mas também tem 20% de água e os outros 20% são folhas, poeira, carbonato de magnésio, que eu coloquei aqui MgCO3. Só que aí que entra a parte da química. Se você vai fazer uma reação química que você precisa desse carbonato de cálcio que está presente no calcário, você vai olhar só a porcentagem dele que está aqui dentro do calcário. Então, se desse calcário, que tem um monte de coisa que não vai interessar para a minha reação, 60% são o que interessa, ou seja, 60% são de CaCO3, carbonato de cálcio, eu posso com certeza aqui falar que a pureza desse calcário é de 60%. Por quê? Porque é justamente o quanto representa o que eu quero usar na reação, que é o carbonato de cálcio. E logo, a impureza, portanto, é só você fazer a diferença para 100, vai ser de 40%. Então, isso também é uma verdade, tanto que eu coloquei aqui nesse quadro para você, ó. Porcentagem de pureza mais a porcentagem de impurezas vai ser 100%. Por quê? Porque o que interessa para a gente é sempre a parte pura para a gente fazer os cálculos aqui. Só que, às vezes, em um exercício, ele vai te falar a porcentagem de impureza. E aí você tem que chegar na porcentagem de pureza. Como você vai fazer isso? Sabendo que a diferença aí tem que sempre chegar em 100%, né? Quando você somar. Então, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Vamos logo para um exemplo, então, para não ficar uma coisa que parece tão difícil, mas não é. Antes de dar esse exemplo até, eu queria te lembrar o seguinte. A gente está naqueles mesmos casos de estequiometria, só que é um caso particular. Então, o que a gente vai fazer sempre? Ó, escrever a reação química balanceada, colocar a proporção em mol, fazer o retângulo, escrever a informação e a pergunta e resolver de baixo para cima com a mesma grandeza. Se você não lembra desses passos, vai nas aulas anteriores aí de cálculo estequiométrico, porque é justamente quando eu falo desses passos aqui. Aí, sempre a gente vai colocar isso em 3 linhas. Quais são as 3 linhas? Na primeira linha, a gente vai colocar essa proporção em mol, então vai ter aqui, por exemplo, né, 1 mol para 2 mol, sei lá como é que vai estar na reação, a gente vai ver. Aí aqui embaixo, na segunda linha, a gente vai fazer o retângulo,
que é onde a gente vai fazer a conversão do mol para alguma coisa que a gente vai precisar converter. E aqui a gente coloca tanto a informação, que eu vou chamar de I, e a pergunta, que eu vou chamar de P. Então, a gente sempre vai fazer isso que está resumido aqui nesses 5 passos. Lembrando o seguinte, quando eu tenho 1 mol, eu posso transformar esse mol em massa, desde que para isso você tenha a massa molar da substância. Coloquei isso nos outros vídeos também, relembra lá. Se eu quiser transformar esse mol em número de partículas, eu vou colocar aqui partículas para generalizar, mas pode ser moléculas, pode ser átomos, pode ser íons, pode ser elétrons, número de partículas de forma geral, você tem que usar constante de Avogadro, que é aquele 6 vezes 10 elevado a 23, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23. E se eu quiser transformar um mol em volume, eu tenho que usar o volume molar que ele dá no exercício. Muitas vezes esse volume molar vai ser um volume que a gente conhece se for nas CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão, lembra? 0 graus Celsius e 1 atm. E aí, quando for na CNTP, a gente fala que esse volume é de 22,4 litros para cada mol de gás. E se for um outro volume molar, ele vai te dar lá. Inclusive, ele pode até te dar a pressão e a temperatura e você calcular com a equação lá de Clapeyron relacionada aos gases, que é o PV-nRT. Mas depois a gente fala desse tipo de situação. Vamos se preocupar só em saber que a gente consegue transformar um mol em uma dessas 3 coisas aqui. E a transformação a gente faz justamente daqui para cá, ó. Então agora vamos direto para esse exemplo para você ver que pureza é uma coisa de boa, ó. Considere uma amostra de 10 kg de calcário com 60% de pureza. Ou seja, dos 10 kg que tem lá na minha rocha, que tem a massa de 10 kg, tem um monte de coisa. Mas esse monte de coisa não interessa para a química. O que interessa é só 60% desses 10 kg que são puros, ou seja, são de CaCO3, carbonato de cálcio. Então, se só 60% disso que interessa, a massa que eu vou usar dele para fazer a conta não vai ser os 10 kg, vai ser 60% de 10 kg. E se você não lembra como faz essa porcentagem, eu vou relembrar aqui em cima com você, ó. Você pode fazer de 2 formas diferentes, que na verdade é a mesma coisa, só que você pode enxergar de forma diferente. 10 kg representam o 100%, então 60% representa X, que é o que eu vou usar nas minhas reações, para já usar uma massa correta de 60% desses 10 kg. Se você fizer essa conta aí, você vai chegar então que esse X vai ser 6 kg. Então é isso que a gente vai usar na massa. Ah, Lucas, não gosto de fazer regra de 3, quero fazer rapidão, direto. Então como você pode fazer? Você pode colocar assim, ó, 60% de 10 kg. Esse D vira uma multiplicação e o 10 está aqui. 60% é 60 dividido por 100. Aí você põe a multiplicação por 10. Lembra que isso nada mais é do que uma multiplicação de fração. Então, 60 vezes 10 dá 600 e 100 vezes 1 dá 100. Aí, 600 dividido por 100 dá os mesmos 6 kg que a gente tem que usar lá na nossa regra de 3. Então, ele deu a reação aqui e ele pergunta na letra A, qual a massa de CaO produzida? Vamos, por exemplo, responder essa massa em quilogramas. Depois ele pergunta, qual o volume de CO2 formado na CNTP? Vamos responder esse volume em litros. Então, a gente sempre vai fazer as mesmas coisas nos exercícios de estequiometria. Lembra? Qual que é a primeira coisa, o primeiro passo? Escrever a reação balanceada. Já está escrito, então vamos conferir se está balanceado. Um cálcio na esquerda, um cálcio na direita. Beleza. CO3, aí aqui tem O, CO2, CO2 com O dá CO3. Então, tá tudo certo. Então, a proporção aí é 1 para 1 para 1. Tá de boa aí pra gente. Agora, como ele está mexendo com o CaO e com o CaCO3, que é a parte pura que ele está falando, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol, porque esse cara aqui é o 1 que está ali no CaCO3, ó, é esse 1 aqui, lembra? Proporção em mol. E eu vou colocar aqui 1 mol, porque é isso que está falando no CaO. Então, esse cara aqui é o CaO. Beleza. Agora aqui eu coloco o meu retângulo. E na última parte eu coloco a informação e a pergunta. Qual que é a informação? 60% de pureza desses 10 kg de uma rocha que tem um monte de coisa. Então, o que eu vou usar aqui é 60% dos 10 kg, ou seja, os 6 kg que a gente já colocou ali. Agora, desse lado aqui, como ele está perguntando massa de CaO,
eu vou colocar um M para eu lembrar que é massa. E aí tá feito o rolo, a gente resolve de baixo para cima com a mesma grandeza. Então, se aqui tem massa, aqui tem que ter massa. Como é que eu transformo esse mol em massa? Coloco 1 para você não esquecer quando for outro número. E a massa de CaCO3 está aqui, ó, 100 gramas por mol. Então, eu vou escrever aqui, 100 gramas. Agora aqui, se é massa, também tem que ter massa aqui em cima. Como eu transformo esse 1 mol em massa? Pela massa molar. Coloco o número 1 para não esquecer quando for outro. CaO é 56 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora tá tudo bonitinho aí já. A gente faz a regra de 3 cruzado aqui, ó. 100 vezes M é igual a 6 vezes 56. Muita gente pergunta agora, Lucas, eu não tenho que transformar esses 6 quilogramas em gramas? E, na verdade, galera, não esquece de uma coisa. Na regra de 3, tem que ter a mesma unidade, ou seja, grama e grama, quilograma e quilograma, ou na linha, que é o que está aqui, grama e grama, ou na coluna, que aqui não está, aqui está grama e aqui está quilograma. Mas se aqui na linha já está com a mesma unidade, grama e grama, significa o quê? Que se aqui está quilograma, aqui também vai sair quilograma. E como ele está perguntando em quilograma, você não precisa transformar. Ah, e se ele perguntasse em grama, você faz a transformação antes? Se quiser, também não. Ia sair a resposta aqui em gramas, desculpa, em quilogramas, e aí você simplesmente transforma depois, se você quiser. Mas a ideia é sempre a mesma. Então, vou colocar aqui, ó, 6 vezes 56, tá? 336 aqui, dividido por 100. 336 dividido por 100, anda com a vírgula 2 casas para a esquerda do número 336, dá 3,36 quilogramas. Então, essa é a massa de CaO que a gente obtém quando a gente simplesmente faz a reação de decomposição do carbonato de cálcio aqui com 60% de pureza. Agora, aqui na letra B, ele pergunta qual o volume de CO2 formado nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Como que a gente faz? Igualzinho. Coloca a proporção em mol, só que agora ele está falando do CaCO3, que foi a informação que ele deu lá em cima, e do CO2, que é um gás. Então, vou colocar aqui, ó, esse 1 que está aqui vai vir para cá, 1 mol, e esse 1 que está aqui vem para cá, 1 mol de CO2. Faz o retângulo e lá embaixo coloca a informação, que a gente já sabe que aqui é 6 kg, e a pergunta, que é o volume de CO2. Está feito o rolo, de baixo para cima com a mesma grandeza. Então, vamos lá, ó, se aqui é massa, aqui tem que ter massa. Então, desce esse número 1 aqui para transformar 1 mol em massa, coloca o 1 para não esquecer quando for 2, 3, 4, e põe a massa ali que é 100 gramas. Se aqui é volume, aqui tem que ter volume. Então, você desce esse número 1 aqui, para não esquecer, quando for 2, 3, 4, 5, e coloca aqui o volume nas CNTP. Lucas, ele não deu. Tudo bem. Normalmente os exercícios dão, mas se não deu, lembra lá que o volume de gás na CNTP é sempre 22,4 litros por mol. Esse é o volume molar de gás nas condições normais de temperatura e pressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, 22,4 litros. Tem muita gente que nessa hora se perde. Por quê? Porque quer colocar essa massa aqui, ó. Eu dei a massa de CO2 aí propositalmente. Por quê? Porque você não vai precisar usar ela, já que ele não está pedindo massa. Então, não tem por que você colocar massa aqui para depois transformar isso em mol, para depois transformar em volume. Não precisa. Coloca direto o volume. Então, tá feito certinho aí. A gente só multiplica em cruz agora. Só que aí tem um único problema. Como aqui tá grama e aqui tá litro, e aqui tá grama e aqui tá quilograma, eu vou ter que transformar, porque lembra que a mesma unidade ou tá na linha, que não é o caso aqui, porque aqui tá grama e aqui tá litro, ou tá na coluna. Então, vou tentar deixar na coluna aqui, ó, 100 gramas, eu vou passar esses 6 quilogramas para grama, que é só a gente multiplicar por 1.000. Então, são 6.000 gramas. Se aqui tá litro, aqui vai sair em litro, já que aqui tá grama e aqui tá grama. Então, eu vou multiplicar cruzado agora e já era. Ó. 100V é igual a 6.000 vezes 22,4. Eu gosto de colocar tudo aqui e fazer a conta depois, porque eu acho que dá para a gente eliminar muitas coisas quando a gente tem multiplicação e divisão. Então, eu vou colocar o 100 aqui, ó. Aí eu corto esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aí a minha conta fica só 60 vezes 22,4. 1.344 litros de CO2 na CNTP, considerando 10 kg de calcário com 60 pureza de carbonato de cálcio.
Olha como pureza é muito suave. Vamos só para mais um exemplo de estilo de exercício que ele pode te dar. E se você está curtindo essa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me segue no Instagram, me segue no Facebook, me segue no TikTok, em todo lugar que você tiver. Se você me seguir, com certeza você vai receber conteúdo de química de qualidade lá. Compartilha isso com seus amigos, deixa o like e se inscreve no canal que me ajuda muito, fechou? Tamo junto. Esse estilo de exercício aqui é quando ele pede o grau de pureza. A única diferença para o anterior é que no anterior eu te dava o grau de pureza e te pedia informações relacionando esse grau de pureza. Aqui eu te peço o grau de pureza, ou seja, alguma das informações já vou ter que ter dado para você no enunciado para você saber achar essa porcentagem. Então vamos para o exemplo. Ó. O gás hilariante, N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, conforme mostra a reação a seguir. Então, tem aqui o nitrato de amônio, formando N2O e água. Se de 4 gramas de NH4NO3, nitrato de amônio, obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é D. Então, quão puro está esse sal? Com essas informações aqui, ó, de 4 gramas, obtive 2 gramas de gás hilariante. Como que você tem que lidar com esse tipo de exercício? Ó, a gente vai fazer da mesma forma, só que eu quero que você preste atenção em uma coisa. Quando ele pedir o grau de pureza, ele vai te dar as massas, ou os volumes, ou enfim, qualquer que seja a grandeza, só que ele vai te dar uma coisa que você obteve, que está relacionada ao seu produto, porque produto é tudo aquilo que eu obtive na minha reação, que é resultado, e vai te dar a massa inicial, que seria da nossa amostra, como se fosse aquele exemplo do calcário, seriam os 10 quilogramas aqui de exemplo, mas na verdade é uma massa inicial relacionada só à amostra. Ou seja, esses 4 gramas é tudo que tinha lá relacionado ao nitrato de amônio. Só que desses 4 gramas, a gente obteve 2 de gás hilariante. Tem muita gente que já fala, Lucas, é fácil, né? 4 gramas é 100%, 2 gramas é X, então a resposta vai ser 50%. Não, você tem que prestar atenção na reação, fazer tudo direitinho que a gente combinou. Então, ó, primeiro passo, a gente vai simplesmente colocar aqui a proporção, né? Tem que colocar direitinho qual que é o balanceamento, porque não sei se está balanceado. Então, vamos ver, ó. NH4, aqui eu tenho 2 N's, e aqui eu tenho 2 H's. Então, com certeza, se ali tem 4 H's, já tem que colocar 2 aqui, ó, para ficar 4. Tem 2 N's aqui também e O3. 2 N's, aí tem um O aqui, com 2 O aqui, porque tem o 2 que veio da cá, tem 3 O. Então, tá certinho. Então, a proporção é 1 para 1 para 2. Aí, você coloca aqui, ó, 1 mol do NH4NO3. Então, eu estou colocando a proporção em mol aqui. E eu vou colocar relacionada ao gás hilariante, que é 1 mol de N2O. Ele deu aí que o gás hilariante é esse cara. Aí você faz o retângulo tanto aqui embaixo desse cara, quanto aqui embaixo do N2O, que é o gás hilariante, né? O gás que faz a gente rir. E aqui a gente coloca a informação e a pergunta. Só que aí que tá. Eu vou colocar 4 gramas e 2 gramas e não vou sair do lugar. Então, não é assim que eu tenho que fazer o exercício. Pensa assim, ó, se você obteve esses 2 gramas, se você obteve já 2 gramas de gás hilariante, você partiu de quanto aqui efetivamente? Porque lembra que na sua amostra, no total, que são os 4 gramas, tem uma pequena porcentagem ali que realmente, de fato, é o reagente consumido. Então, eu não vou considerar os 4 gramas, eu vou considerar uma massa aqui que eu não sei qual é. E aí eu vou fazer o seguinte, esses 4 gramas é se ele tivesse 100% puro, ou seja, se todo ele fosse exatamente NH4 e NO3. Mas vai ter alguma porcentagem ali que não é de NH4 e NO3. E é isso que a gente vai descobrir, a pureza aqui, ó. Então vamos lá, se aqui é massa, aqui tem que ter massa. Então, desce esse número 1 aqui para não esquecer, quando for 2, quando for 3, quando for 4. Vou só colocar aqui a massa molar dele, que eu tinha esquecido de colocar, mas essa informação sempre está lá na tabela periódica, é só fazer o cálculo, né? É de 80 gramas por mol. E a massa do N2O é de 44 gramas por mol. Aí agora com essa massa a gente vai fazer as contas aqui. Então, coloco 1 vezes a massa dele, que é 80 gramas. E aqui a gente vai colocar... Se é massa, também tem que ter massa. Desce o número 1, para não esquecer quando for 2, 3, 4. E aí, quando for N2O, você coloca ali, ó, 44 gramas. Então, a gente vai fazer essa conta, ó. Vai ser 44M igual a 2 vezes 80. Aí, passa esse 44 dividindo.
eu consigo pensar aqui, ó, que 44 e 2 são múltiplos. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 22 aqui e 1 aqui. Então, a minha conta é só 80 dividido por 22. Se fosse 80 dividido por 20, ia dar 4. Mas 80 dividido por 22 vai dar quase 4. Vai dar 3,63 gramas. Mais ou menos, né? Aproximadamente 3,63 gramas. Então, só isso aqui de reagente que foi efetivamente usado para obter 2 gramas de N2O, e não os 4 gramas iniciais. Então, você coloca aqui, ó, 4 gramas seria se fosse 100%, 3,63 gramas é o meu grau de pureza. É relacionado a quão puro está aquilo, porque é o quanto de reagente foi de fato consumido. Qual a porcentagem que de fato você usou desses 4 gramas. Se você fizer essa conta aí, ó, 4P é igual a 363, né, que é o 100 vezes o 3,63, aí você divide 363 por 4, vai dar aproximadamente 90% esse grau de pureza. Então, essa seria a sua resposta, letra B aqui para essa questão.